Esse texto que o Senhor me deu para ser trabalhado hoje aqui entre nós, irmãos, e obviamente a carta que quem escreve é o apóstolo Paulo, traz aí à igreja, traz a mim, a você, uma orientação, na verdade, daquilo que nós estamos lutando para guardar aqui. E muita coisa que o pastor eu vou falar corresponde a isso, a esse ministério, a essa igreja, aqueles que estão aqui e a base da confissão de fé dessa igreja. Eu não sei se aqueles que estão lá fora têm a compreensão, o entendimento daquilo que nós estamos lutando aqui dentro dessa igreja. Acredito que não são poucos. Eu até costumo medir isso pelas coisas que eu venho falando e tratando. Que percebe-se que aqueles que passam pelos nossos canais, eles não conseguem mais ter compreensão e entendimento sequer da nossa linguagem. Mas seja lá como for, eles entendendo, compreendendo ou não, o nosso desafio é entender isso aqui. Que tudo aquilo que é feito ministerialmente em favor da vida e da obra do Cristo seja legítimo. Paulo ele entra no mérito aqui do acesso a Deus e à presença de Deus, como também o usufruto da sua graça, da sua misericórdia, como também das suas promessas, e define que cada detalhe do que diz respeito a isso, a graça e a misericórdia de Deus, esta situação exige um mediador, porque o homem não tem acesso a isso de maneira livre. Por isso que ele pede que seja feito com intrepidez. A questão aqui é que ele está tentando corrigir na época, porque o gnosticismo crescia lá, como hoje, em um nível muito maior, tá? Esse esoterismo, esse espiritismo cristão. E ele tentava exatamente corrigir essa ideia de que existe uma conexão do homem com Deus que ela seja inteiramente psicológica e espiritualista. Ok? E ele tenta corrigir exatamente esse detalhe de que, seja lá a experiência com Deus ou acesso a Ele, as suas promessas, sua graça e misericórdia, esse processo não começa no homem. Não está no homem, não está dentro dele, não nasce com ele. Mas fora dele, em uma pessoa, em uma obra específica, por intermédio de um representante e de um mediador. Então, o acesso a Deus com os privilégios também da sua graça implica mediação. E por quê? E deva existir um porta-voz, um mediador, um representante da graça e da misericórdia de Deus. Aí entra o entendimento, a compreensão do significado do que é evangelho. Alguns de vocês estão já doutrinados sobre isso. Mas lá fora há um delírio. Você vê que a igreja mesmo que se intitula evangélica, ela não tem compreensão ainda de que existam, né, ainda barreiras que não foram quebradas pelo homem. Por falta de conhecimento mesmo e de posição legítima de fé. Mas a questão aqui é essa, a correção se destina para aqueles que têm esse pensamento ou sustentam essa ideia, de que Deus esteja no pensamento, no sentimento do homem, e não está. É um processo que inicia fora dele, por meio de alguém ou de uma obra que não se confunde com homens, e precisa ser histórico, e precisa ser material, essa substância de fé. E eu me refiro ao Cristo, ao messianismo de Jesus. Então, sentir Deus, imaginar Deus, ou ter certo sentimento devocional sobre isso, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque se isso funcionasse, a coisa não estaria como está na vida de muitas pessoas. Inclusive essa questão de desistência por religião. Tá? Pastor, eu quero acreditar que existe uma conexão de Deus no homem, que isso possa ser buscado por ele, pelos seus esforços e com os seus próprios recursos. Então continua tentando. Vamos ver se vai funcionar isso para você. Para muitos que eu conheço, já ficou provado. Porque estão em decadência. E resistem o conserto disso, da ciência que segue. Mas em compensação, é o que Paulo, na verdade, está tentando corrigir. Eu vou novamente repetir o que eu disse aqui. O acesso a Deus e a sua presença como usufruto de sua graça e de sua misericórdia exige uma mediação. Exige uma representação.
que não pode ser o homem por questão de incapacidade. E ponto. Para isso existe messianismo, para isso existe evangelho, para ser estudado por mim e por você. Porque a descida do Cristo aqui nesse mundo não pode ser vista como um fenômeno religioso, mas como uma resposta de Deus pelo Filho, do que diz respeito ao homem e à sua necessidade, como também carência, como também incapacidade. O Evangelho escreve uma obra e uma história que nós não somos capazes de escrever e representar. E enquanto tiver gente aqui nessa terra que resista a isso, vai abrir falência. Vai virar um desgraçado e um errante, detalhe, e questionando até a existência de Deus. Porque há pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que até isso já estão pensando. Porque não houve êxito numa busca com Ele e respostas da parte dele, a melhor coisa é anular Ele na sua vida. O que te faz não só uma pessoa contraditória, mas ignorante, estúpida, porque ignora isso, a sua própria realidade. Então, sempre foi um problema neste mundo, como penetrou dentro da igreja, como contaminou a igreja, com esse pensamento, com essa ideia, que o processo do homem com Deus e de uma experiência do homem com Deus se inicia no homem, se inicia nos seus pensamentos, se inicia nos seus sentimentos, até mesmo anda de acordo com as suas necessidades. E esse interesse pela religião e não pela revelação é a razão da desgraça da igreja atual. Você quer a religião, mas não quer a revelação. Por isso você é um desgraçado. Porque Deus para você é um acontecimento que inicia na sua cabeça e na sua imaginação. Então vamos entender e compreender isso. Que se o processo for filosófico, não há ciência divina. Para ser uma ciência divina, precisa haver uma ação da parte dele por conta disso. Do que ele quer que o homem saiba dele mesmo, do que diz respeito à fé. Fui claro? Quando alguém aparecer no teu caminho insistindo em ser representante desta experiência de fé, que eu quero dizer, usando de si mesmo e de seus próprios recursos e esforços, avisa ele para mim. Espera que lá na frente você vai tomar um tombo e vai ser feio, tá? Porque se isso que você chama de Deus for um acontecimento psicológico e espiritual seu, é fraude. E você está sendo direcionado para um fracasso e para uma desgraça. Então espere e aguarda que logo, logo vem novidade para você. Amém, Jesus? Amém? Agora, para aqueles que assumem esse acesso a Deus e a presença dEle, como também do privilégio da sua graça e da sua misericórdia, como de suas promessas, exige mediação, implica mediação, aí vem a necessidade do homem entender esses processos. E quais? Essa oportunidade que Deus dá ao homem de ser salvo por Ele, existe procedimento administrativo disso. Quem poderá me representar? Se não pode ser você, se não pode ser eu, se não pode ser nenhum de nós ou coisa adâmica, quem será? Aquele que está em um nível mais que humano, superior a qualquer razão, a qualquer homem. Por quê? Porque se trata de uma mediação indicada por Deus e eleita por Ele, não pela religião, não pelos homens. Esse é o diferencial do Evangelho. Foi indicado por Deus, não foi indicado pelo templo, pelo esquema, pelos homens.